verdade, hein? O segredo para tratar o melasma é não tratar o melasma. É isso que a gente vai conversar agora e a gente vai ver o que a gente pode absorver de positivo de tudo isso aí. Bom, para começar, o melasma é uma hipercromia, ou seja, uma mancha mais escura do que a tonalidade natural da nossa pele. Nossa pele ela é formada por algumas camadas, subcamadas e células que vão desempenhar funções bem importantes. Quando a gente fala, né, sobre as manchas, a gente precisa falar e focar nos melanócitos. O melanócito é uma célula de defesa da nossa pele e ela é responsável por produzir a melanina, que é uma proteína, mas a gente pode falar que é um pigmento que vai dar a coloração da nossa pele. Quando a gente tem algum desequilíbrio na produção dessa melanina, um desequilíbrio no melanócito, a gente tem as manchas. E aí, se for uma mancha mais clara, ela é chamada de hipocromia, e se for uma mancha mais escura, ela é chamada de hipercromia, como é o caso do melasma. Vários fatores podem fazer com que os melanócitos eles produzam mais melanina. Lembra que eu falei que os melanócitos são células de defesa? Pois é. A função da melanina é proteger o DNA de uma outra célula chamada de queratinócitos. Por isso que alguns gatilhos podem fazer com que o melanócito ele ache, né, que houve ali uma ameaça e ele produza mais melanina para poder proteger aquele queratinócito. Então, né, após produzir essa melanina, o melanócito vai enviar essa melanina para os queratinócitos, ele vai fazer a proteção, né, do DNA dessa célula e, consequentemente, se essa produção de melanina e esse envio de melanina for em excesso, vai resultar nas manchas. No caso do melasma, os fatores gatilhos que vão fazer com que os melanócitos eles produzam mais melanina são fatores hormonais, genética e radiação ultravioleta principalmente. Antigamente acreditávamos que os procedimentos como peeling, microagulhamento, laser ablativo eram bons para o melasma. Só que com o passar do tempo foi percebido que quando o procedimento ele era muito agressivo, ou não tinha efeito, ou tinha um efeito rebote com mais produção de melanina e o agravamento do melasma. E isso é muito lógico, é muito lógica essa associação. Se o melanócito é uma célula de defesa, se houver uma agressão, uma lesão na pele, ele vai trabalhar mais para poder proteger ainda mais aquela célula que está sendo atingida, que normalmente é o queratinócito. E com isso a gente tem o efeito ali, né, contrário ao efeito desejado. Então hoje nós podemos dizer: não trate o melasma com procedimentos agressivos. Aí sim fica mais condizente, não é verdade? O ideal no tratamento do melasma é a gente focar em atuar nos melanócitos, fazendo com que ele regule a sua produção de melanina, além, né, de atuar na nutrição, na hidratação da pele e utilizar também, né, antioxidantes. Agora me sinalize aí se você está gostando dessas informações. Para isso, deixa o like no vídeo, esse será um excelente indicativo para mim. E se você quiser, né, receber mais conteúdos de estética como esse, se inscreva aqui no canal. E aí a gente passa para a próxima análise, que é a proteção contra a radiação, ou se proteger do sol. Até onde se proteger? O sol, ele trata o melasma, ele piora o melasma, como é tudo isso? E aí, para responder isso, nós vamos voltar para a informação de que o melanócito é uma célula de defesa, certo? A melanina, ela protege o queratinócito, e a principal função da melanina é proteger o queratinócito da radiação ultravioleta, do sol. Então, sempre que a gente se expõe ao sol, a gente aumenta a produção de melanina, porque o melanócito, ele entende que ele precisa proteger aquela pele dessa radiação. E é aí que a gente tem o bronzeado, você sabia? Por que a gente vai tomar sol e a gente fica ali bronzeada? Nós ficamos bronzeadas por isso, porque quando a gente toma sol, essa radiação ela vai atingindo, né, as células aqui da nossa epiderme, os queratinócitos, e o melanócito vai falar: opa, eu preciso proteger o DNA do queratinócito porque ele está sendo atingido ali pela radiação ultravioleta. Aí ele começa a produzir mais melanina, vai enviando essa melanina para os queratinócitos. A melanina, ela já nos queratinócitos, ela fica em volta do DNA desse queratinócito, dessa célula, e aí a gente fica, né, com aquela tonalidade mais escura, com o bronzeado da nossa pele. Então, a exposição ao sol
ela agride a pele e, como consequência disso, o melanócito ele vai produzir mais melanina. Por isso que o sol, da forma inadequada, ela vai piorar o melasma e não tratar essa condição. Eu acho super importante o sol, ele é bom por diversos motivos, a gente precisa do sol, mas se você tem melasma, se expõe ao sol em horários onde a radiação ela está menor e por um período curto. Não é pra gente ficar o dia inteiro tomando sol, torrando lá no sol, não, porque isso não é bom para quem não tem melasma e pior para quem tem melasma, certo? Então, entende aí esse funcionamento do corpo. E aí a gente passa para o protetor solar. Para quem gosta e é adepto do uso do protetor solar, o protetor solar é necessário. Mas se você não gosta de utilizar protetor solar, se você é contra a utilização do protetor solar, você precisa pensar em formas de se proteger da radiação. E aí você pode pensar em formas físicas, como uma camisa, como um boné, como um chapéu, coisas assim, certo? Então, dito isso, falar que o sol vai tratar o melasma não é verídico. Ele pode, inclusive, e muito provável, agravar o melasma. E aí você vê, né, de que forma você vai conduzir isso. Se você vai preferir, né, evitar a exposição ao sol, se você vai utilizar um protetor solar ou se você vai utilizar de algum artifício físico para poder não receber essa radiação de forma tão intensa a ponto, né, de piorar o seu melasma. Fiquei aqui com uma dúvida. Meu conteúdo, ele está te ajudando? Ele te ajuda ou ele já te ajudou? Se sim, você puder, seja membro e apoie o nosso canal. Dessa forma eu consigo seguir, né, dedicada a esse trabalho que eu amo e compartilhar mais informação com você, informação de qualidade. O link para isso está na descrição desse vídeo, no comentário fixado ou no QR Code que está aparecendo na tela. Agora tem um outro ponto que a gente precisa falar. As alterações emocionais, elas influenciam no melasma. Então, quanto mais a gente quer tratar o melasma e quanto mais a gente não consegue o resultado que a gente queria, mais a gente se irrita, mais a gente se estressa e mais a gente piora o melasma. Então, a ideia de relaxar e não focar tanto no melasma como um problema pode contribuir para a melhora dele. Então, a gente precisa desencanar, mas aí não é não tratar. Para mim é mais escolher hábitos de vida e cuidados com a pele como uma rotina, um estilo de vida mesmo. Aí a gente vai, né, cuidar em casa com os produtos, utilizando hidratantes, produtos nutritivos, antioxidantes para poder combater ali os radicais livres, ativos, né, despigmentantes que vão controlar essa produção excessiva de melanina. E é importante também, né, ir para um profissional para que ele utilize ali recursos, né, mais aprimorados e mais tecnológicos para a gente ir equilibrando nessa produção de melanina e removendo células que já estão cheias de melanina. E aí, né, dessa forma a gente vai vivendo uma vida mais tranquila, sem muita cobrança, com hábitos diários que vão controlar esses melanócitos, né, e consequentemente esse melasma, e sem realizar procedimentos, né, muito agressivos. E é importante também, né, a gente evitar essa exposição ao sol exagerada. Eu acredito, né, que assim a gente consegue controlar e tratar o melasma. E para mim, esse de fato é o verdadeiro segredo para o tratamento do melasma. Agora conta aí pra mim o que é que você acha de tudo isso. Acha que o segredo do melasma é não tratar? Como é que você entende essa informação? Você acha que o sol trata o melasma? Conta aí pra mim tudo que você pensa, que eu vou amar continuar conversando com você. Eu te espero no próximo vídeo. Beijos!